o aeroporto de Aalborg precisou interromper completamente suas operações por várias horas, depois que diversos drones foram vistos circulando dentro de uma área restrita do espaço aéreo. O caso chamou ainda mais atenção, porque aconteceu poucos dias após um incidente parecido no aeroporto de Copenhague. A sequência de acontecimentos acabou aumentando significativamente a tensão dentro do setor de aviação dinamarquês. Alguns funcionários e pessoas ligadas à área de defesa sugeriram que poderia existir algum tipo de envolvimento estrangeiro. Mesmo assim, muitos moradores locais não acreditaram nessa possibilidade. Para eles, a explicação parecia exagerada ou improvável. Ainda assim, o fato de voos terem sido interrompidos por tanto tempo, apenas por causa de avistamentos de drones, parecia incomum. Situações desse tipo raramente provocam paralisações prolongadas em aeroportos. Esse detalhe alimentou especulações cada vez mais curiosas. Para algumas pessoas, talvez aquilo nem fossem drones de verdade. A ideia de que os objetos poderiam ser algo muito mais estranho começou a circular, e logo surgiram comentários sugerindo a possibilidade de OVNIs. Imprevistos sempre fazem parte de qualquer viagem. Voos podem ser cancelados de última hora, tempestades podem surgir inesperadamente, vulcões podem entrar em erupção ou outros acontecimentos naturais podem mudar completamente os planos. Situações imprevisíveis são algo que qualquer viajante precisa considerar. Ainda assim, muitos acreditam que episódios envolvendo objetos misteriosos no céu não seriam motivo suficiente para cancelar uma viagem ou deixar de fazer planos. Em outro lugar do mundo, uma cena igualmente estranha chamou a atenção durante uma madrugada silenciosa no Brasil. Enquanto a maior parte da cidade permanecia tranquila e adormecida, um morador notou um brilho vermelho incomum surgindo no céu. O objeto era tão diferente de tudo que ele já tinha visto que até hoje ele não consegue explicar exatamente o que presenciou. Aquilo não se parecia com um avião nem com qualquer tipo de aeronave conhecida. A impressão era de estar observando uma esfera vermelha brilhante que surgia diretamente do solo e começava a subir lentamente em direção ao céu. O avistamento aconteceu na zona norte de Recife, uma área que possui um aeroporto relativamente próximo. Mesmo assim, quem presenciou a cena garante que o objeto não tinha nenhuma característica semelhante à de uma aeronave convencional. O modo como ele se elevou, de forma direta e silenciosa, tornou o momento ainda mais desconcertante e misterioso. Enquanto casos isolados como esse continuam surgindo em diferentes partes do mundo, relatos envolvendo drones também vêm aumentando em ritmo acelerado, especialmente em regiões próximas a aeroportos. Nas últimas semanas, a região triestadual dos Estados Unidos registrou um crescimento impressionante no número de avistamentos de drones. Somente em Nova Jersey, mais de 3.000 relatos foram registrados em um curto período de tempo. Como não havia sinais de que os avistamentos estavam diminuindo, autoridades locais e estaduais começaram a demonstrar cada vez mais impaciência diante da falta de respostas. A pressão aumentou, a ponto de algumas autoridades passarem a defender medidas mais duras. Entre elas, a possibilidade de derrubar qualquer drone que pudesse representar algum tipo de ameaça à segurança aérea. Situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente. Em 2020, começaram a circular imagens intrigantes que mostravam um objeto em formato de disco sobrevoando uma cidade, enquanto 2 helicópteros voavam ao seu lado. O objeto exibia uma luz branca piscando em sua parte inferior, o que dava a impressão de algum tipo de tecnologia avançada em funcionamento. A presença dos helicópteros, voando em formação próxima, fez muita gente acreditar que se tratava de algo importante o suficiente para receber escolta aérea. Rapidamente, surgiram teorias, sugerindo que poderia ser um projeto secreto do governo. A forma como a nave se movia, com um voo suave e aparentemente controlado,
reforçava a ideia de que aquilo não era um objeto comum. Outros observadores passaram a considerar que o formato incomum e o comportamento silencioso indicavam algo que o público simplesmente não reconhecia. A cena gerou ainda mais curiosidade por causa da maneira como os helicópteros pareciam acompanhar o objeto, quase como se estivessem protegendo ou monitorando sua trajetória. Esse detalhe deixou muitas pessoas imaginando se aquilo poderia ser tecnologia militar altamente classificada ou algo completamente fora do que normalmente vemos nos céus. Em outro momento, a tensão no espaço aéreo europeu aumentou após a Rússia violar o espaço aéreo da Europa 3 vezes em apenas 2 semanas. O episódio ocorreu em meio a uma série de avistamentos estranhos que estavam afetando voos em aeroportos importantes, como os de Copenhague e Oslo. Diversos relatos falavam sobre objetos desconhecidos aparecendo nos radares ou sendo vistos por testemunhas. Isso levou muitas pessoas a questionarem quem ou o que poderia estar por trás dessas aparições. Algumas hipóteses apontavam para possíveis operações estrangeiras, enquanto outras permaneciam completamente abertas. Diante desse cenário, a OTAN decidiu intensificar suas missões de vigilância em várias regiões da Europa Oriental. A medida tinha como objetivo monitorar qualquer atividade incomum no espaço aéreo e evitar possíveis ameaças. Mesmo depois que os voos voltaram ao normal, os incidentes deixaram um clima de preocupação entre autoridades e especialistas. Embora muitos desses objetos tenham sido oficialmente classificados como drones, o número crescente de violações do espaço aéreo e a falta de explicações claras sobre suas origens alimentaram especulações de que algo muito mais avançado poderia estar operando acima de grandes cidades. Essas operações de monitoramento passaram a fazer parte de uma nova rotina militar na região oriental. Desde a invasão russa da Ucrânia, missões de vigilância sobre países como a Polônia passaram a ocorrer quase diariamente. O que mudou recentemente foi o nível de cooperação entre diferentes países e forças militares, elevando a colaboração a um patamar ainda mais intenso. Quebec. Durante uma trilha no coração da Amazônia, um explorador interrompeu seus passos ao notar algo completamente fora do comum entre as árvores. Não era inseto, não era drone, era uma pequena esfera metálica negra, suspensa no ar, como se deslizasse sobre a própria atmosfera. O objeto flutuava em silêncio absoluto, movendo-se devagar, quase calculando o ambiente ao redor. O homem levantou a câmera, tentando capturar o fenômeno, mas no instante em que tentou focalizar, o orbe recuou e desapareceu entre a vegetação densa. Sem ruído, sem clarão, simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Mais adiante, outro caminhante vagando pela mata se deparou com um objeto metálico caído no chão. O brilho prateado destoava da floresta, parecendo algo deslocado, frio e intacto. Enquanto registrava a cena, sua câmera captou um movimento ao fundo. Uma figura alta e pálida, de olhos enormes e sombrios, permanecia imóvel, observando de entre as árvores. A silhueta só ficou visível por um instante antes de desaparecer novamente nas sombras, deixando o caminhante paralisado. O objeto continuava ali, firme no enquadramento. Quando o vídeo foi publicado online, muitos afirmaram que aquilo poderia ser uma evidência genuína de algo extraterrestre que havia pousado no meio da mata. Outro caso surgiu quando um vídeo em preto e branco, granulado e misterioso, apareceu repentinamente na internet. Antes que alguém pudesse investigar sua origem, o clipe foi removido. Nas imagens, um disco arredondado flutuava sobre um campo aberto, completamente imóvel, até liberar várias figuras que desciam lentamente como se estivessem flutuando no ar. Os movimentos eram suaves, sincronizados e estranhamente perfeitos.
Ninguém sabia quem filmou ou onde tudo ocorreu, mas o silêncio absoluto e o realismo perturbador das cenas fizeram muitos se perguntarem se aquilo era apenas uma montagem ou algo com muito mais significado. Até hoje, os poucos que viram o vídeo antes do desaparecimento afirmam não conseguir esquecer o quão convincente parecia. No México, em 13 de dezembro de 2020, outra câmera registrou algo que intrigou o mundo inteiro. Um objeto circular pairava silenciosamente no céu, mudando de cor, enquanto sobrevoava a floresta. Em vez de subir, acelerar ou se afastar, ele desceu suavemente, mergulhando entre as copas das árvores, até desaparecer por completo. Nenhum som, nenhuma luz, apenas um movimento lento e preciso, até sumir da vista. A gravação se espalhou rapidamente, levando milhares de pessoas a tentar entender o que o objeto era e por que escolheu desaparecer no interior da mata. Um vídeo viral do TikTok mostrou um homem encontrando o que parecia ser um imenso disco voador, enterrado até a metade na areia, sugerindo que poderia estar ali há anos. Ele se aproxima, filmando cada detalhe, e toca na borda rachada, onde a superfície metálica se abre, revelando fios e componentes mecânicos expostos. A aparência é tão vívida que surpreende. O autor insiste que não há edição, nem efeitos gerados por IA, e registra o objeto por todos os ângulos. Real ou não, as imagens reacenderam antigas suspeitas sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Na pacata cidade de Snowflake, no Arizona, um vídeo capturou algo estranho pairando na mata. Um objeto parecido com um espaçador flutuava imóvel, movendo-se com suavidade de um lado para o outro, sem qualquer suporte aparente. As árvores ao redor permaneciam completamente paradas, intensificando o clima inquietante. Quando a pessoa que filmava deu zoom, a superfície metálica do objeto ficou ainda mais nítida e, de repente, o vídeo perdeu o foco e terminou de maneira brusca, deixando no ar as perguntas: para onde aquilo foi? E o que afinal era? Durante uma tempestade no Vietnã, em 1º de junho, uma gravação registrou algo ainda mais intrigante. A cada relâmpago, surgia a silhueta de um objeto circular, pairando silenciosamente sobre as nuvens. Não se movia, não oscilava, apenas permanecia ali, firme contra o céu tempestuoso. O cinegrafista, claramente assustado, manteve a câmera estável, enquanto a forma persistia por alguns segundos antes de sumir na escuridão. O último clarão deixou o contorno impossível de ver, mas não apagou a dúvida que ficou. O que estava flutuando lá em cima naquela noite? O que vimos hoje nos lembra que o inexplicável está por perto. Your body talks to me. It takes control of me.